Olá, minhas queridas, sejam bem-vindas a este episódio, este novo episódio do nosso Diary of an Orgasmic Lifestyle. Eu hoje trago um tema que me surgiu antes de dormir e foi assim, ok, acho que algumas mulheres precisam mesmo de ouvir isto, que é sobre o prazer ser vivido em todas as áreas da nossa vida. Então, para ti, esta é a pergunta mais provocadora. Para ti, há alguma área da tua vida em que tu te permites mais a sentir prazer do que outra? Há alguma área da tua vida em que tu sentes que, de alguma forma, tu estás mais no eu preciso do que no eu desejo da tua vida? E se segurares estas duas áreas, vais perceber algo muito incrível que eu estou a trazer aqui neste episódio. Então, fica comigo e vamos ver como este episódio pode transformar esta tua percepção do prazer. Então, aqui nesta área que tu sentes que estás menos ligado e menos conectado ao prazer, na tua memória agora bem rápida, qual foi a última vez que sentiste prazer e que não tiveste que sentir culpa por isso e que não sentiste de alguma forma culpa, nem medo, nem vergonha de estar a viver o prazer nessa área da tua vida? Alguma vez sentiste nessa área da tua vida culpa por estar a sentir prazer? E traz mesmo este lugar de, ok, se calhar eu sempre estive em eu preciso e poucas vezes estive em eu desejo nesta área. E está tudo bem, quer dizer que há aqui uma atenção especial a ter, que se desejares ir mais fundo, podemos ir juntas no programa O Prazer de Ser Rica e trazes esta área para nós vermos juntas. Mas há aqui algo que eu percebi na minha vida, que é claramente há áreas que eu sou muito, muito rápida e tenho muita facilidade em eu chegar ao eu desejo, em chegar hum, em, em imaginar e sonhar alto e grande e viver nesta imaginação que também é muito da visão, esta visão que nós temos e de chegar lá e dizer, oh meu Deus, eu quero isto, e quero aquilo, e quero aquilo outro. E depois há outras áreas em que eu entrava muito naquele lugar de, ai, mas eu não preciso disso tudo, eu na verdade eu só preciso disto, deste mínimo e eu já consigo fazer, eu já consigo. Este mínimo já chega para mim, eu não preciso de mais, na verdade. E conseguem ver a diferença de, ai, eu desejo isto, eu quero aquilo, meu Deus, isto é incrível, a vida é incrível, eu desejo, e eu desejo isto e aquilo, para, ai, eu deixa estar, tipo, não é preciso assim tanto, eu só com isto eu consigo, eu só com isto é suficiente, isto é suficiente para mim, eu não preciso de mais, isto é suficiente, não precisas de te incomodar, sabem? Aquele lugar de, ai não, eu se calhar nem mereço, então se calhar não vale a pena eu estar a falar sobre isto. Eu se calhar não vale a pena eu estar a chatear-me com isto. Deixa estar. Não vou aqui. Não vou aqui preocupar-me muito com isto, eu já tenho tanta coisa na cabeça, não vou pôr mais uma. Eu vou deixar isto, pronto. Não, também depois o que eu não tiver, depois eu arranjo. Sabem? Este lugar mesmo de que eu sinto ser muito do desmerecimento.
porque eu sinto que quando estava nesses lugares, eu estava muito no lugar de se calhar não mereço, eu tenho dúvidas se eu mereço isto, então se calhar é melhor eu não me chatear muito, senão depois vou ter que dar a cara que se calhar estava a pedir demais, ou que se calhar não mereço assim tanto, vou ficar aqui caladinha, ou se calhar eu não sou assim tão suficiente, então eu vou ficar aqui caladinha no meu lugar. Tipo, isto se calhar é o melhor que têm para me dar, então eu vou aceitar isto que me estão a dar e pronto, não é o que não é o melhor para mim, nem é o meu mínimo, mas de certeza que me estão a dar o melhor, então eu vou confiar. E depois? E depois o que é que acontece? Acontece que tu começas-te a sentir sobrecarregada, começas a sentir que até mesmo sozinha, que estás sozinha, sentes-te exausta, sentes-te a fazer demasiado, a ter muitas responsabilidades, e depois às tantas entra aquela questão enorme que é: mas porquê que eu estou a fazer isto tudo? Mas porquê que eu estou a receber? Tipo, será mesmo que é isto que eu mereço? Será que eu não mereço mais? Será que, tipo, será que isto é mesmo que eu mereço? E é aqui, nesta dúvida ao contrário de, será que isto é mesmo o meu mínimo? Que entra o lugar de eu desejo. E entre o eu, e para nós segurarmos este eu desejo, nós precisamos de algo incrível e que eu sinto que não é ensinado facilmente, ou melhor, o que não é ensinado como, como algo, como um hábito. Ou seja, se não for passado pelas nossas, por quem cuida de nós, passado por exemplo, nós não vamos conseguir captar esta nuance, que é, nós quando desejamos algo, nós não podemos segurar que o que nos chega não, o que nos chega já é automaticamente o mínimo e que já não vamos receber mais, mesmo que nós vamos pedir mais. O que eu quero dizer é, estou a ver se me afasto um bocadinho da luz porque eu sinto um holofote, quer dizer, sinto um holofote, é que eu nem tenho assim tanta luz e estou tipo um holofote. E ajustar a meio do episódio. Acho que assim estou menos ocupada. Nós chegamos àquele momento em que eu sinto que nunca percebi a verdadeira importância de ter esta, esta capacidade em mim, que é esta mulher, este lugar de warrior woman, não de guerreira, guerreira infinita, mas nem de aquela que segura tudo e faz tudo. Não é isso, não é guerreira, sofrida e ferida. É a guerreira de, nos momentos oportunos, ela tem que ser acionada. Porque as mulheres que estão sempre na guerreira vão estar em esforço, mas as mulheres que acionam a guerreira nos momentos oportunos são as mulheres que mais conseguem segurar o eu desejo e as manifestações, e que neste lugar mais masculino da mulher de reivindicar o que é seu e o que não for também assumir, não é? Não, isto dá para os dois lados, há sempre um lugar.
mais luz e mais sombra, o lugar da mulher que consegue a manifestação, mas também o lugar da mulher que percebe que está na hora de deixar ir, que está tudo bem. E então eu sinto que a mulher aqui e eu, isto é muito baseado na minha história, não é? Isto é que é o diary, é muito baseado na minha história, e se a tua história for diferente, eu vou amar ouvir-te. Mas o que eu sinto que é muito importante nós percebermos sobre o prazer é que quando nós saímos do eu preciso e passamos para o eu desejo, e para nós segurarmos este eu desejo, nós precisamos também de segurar esta warrior woman de o não. É aquele lugar de o não é sempre garantido. Então, se nós acionarmos a warrior woman, será que nós vamos manifestar melhor? O não é sempre garantido. E se tu desejas, porque é que não podes ir no que for no teu alcance de chegar até lá? E caso não chegues, também está tudo certo, deixas ir. E eu sinto que aprendi algo muito importante, porque houve uma vez que a nossa casa ficou entupida e que eu tive mesmo de acionar essa Warrior Woman, porque o problema afetava mesmo a cozinha inteira e eu não tinha como utilizar a cozinha, nem com as máquinas, nem com a água, nada que tivesse relacionado com a água eu poderia utilizar para escoar a água. Eu conseguia usar água, mas não conseguia escoar a água. E o que eu senti foi que quem estava a tratar deste assunto não estava, a fazer na velocidade da urgência que eu estava a ter. E essa foi o meu primeiro grande evento que eu percebi assim, ok, se eu desejo mais, eu vou precisar mesmo de segurar este lugar de Warrior Woman, que foi, eu precisei de perder as estribeiras. E na verdade, eu não precisei, eu se calhar não precisava, mas foi o que aconteceu. Eu percebi que a situação ia ser adiada mais um dia. Eu até acho que até calhava no fim de semana, ou seja, ia ser mais 3 dias assim naquela situação. E, e então eu arranquei de mim com a Yara e fui e disse e passei por toda a gente e falei, 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 mesmo que estava incomodada e que isto não podia ser e reivindiquei mesmo os meus direitos e trouxe mesmo aquele lugar de mim que eu sinto que via na minha mãe, mas que eu nunca via a eu ter essa, essa postura de passar mesmo da cabeça, que eu dizia muito que era o reclamar, mas que eu sinto que não há melhor palavra do que reivindicar. É reivindicar, porque aquilo era algo que era o meu direito e ninguém sabia o que eu estava a viver se eu não tivesse aberto a boca e estava a ser posta em causa, se tipo era mais ok ou não era mais ok, ou se podíamos esperar mais tempo. Sim, não, eu não posso esperar mais tempo. Não, não tenho que esperar mais tempo. Tem que ser feito, tem que ser avançado, tem de avançar, porque eu não posso estar assim para sempre. E isto, óbvio, que foi num lugar muito mais brusco e mesmo de passar-me da cabeça e ir para o meio da confusão, falar a minha verdade e falar realmente que não podia ser e que realmente não estava a dar para mim. E expliquei também os transtornos que me estavam a causar aquela situação. E eu sinto que a partir dali houve um embate, tanto na minha energia como na energia de quem estava a cuidar do assunto.
E o embate foi mesmo de realidade. Ela, ela não estava a perceber a minha realidade. Ou se calhar até estava, mas estava na tranquilidade e não estava a priorizar. E o que é que eu quero trazer para aqui para vocês, que eu sinto que é muito importante, é que este lugar de prazer, mais ninguém vai cuidar dele e mais ninguém vai ter atenção se ele existe ou não. Ou se tu estás em desejo ou não estás em desejo, se tu estás em prazer ou não estás em prazer, ninguém vai saber. Podem até adivinhar, podem conhecer-te muito bem, podem o que seja, mas ninguém vai saber verdadeiramente se tu não verbalizares, se tu não segurares o que é o teu prazer, se não segurares para verbalizar o que é que não é ok, o que é ok, o que é que não é ok, o que é o teu mínimo, o que é que não é o teu mínimo. E muitas vezes nós precisamos, principalmente com pessoas, de ir redizendo, ou seja, rever internamente e dizer novamente o que é que, o que é que mudou, o que é que tu vais segurar como novo mínimo, porque nós não somos sempre as mesmas. Nós já vivemos muito mais coisas do que antes, então nós temos uns novos mínimos. E se nós realmente queremos evoluir na nossa manifestação, e se nós queremos evoluir na nossa história e no que nós conquistamos, nós precisamos mesmo de segurar este lugar de eu não sou sempre a mesma, isso é que é normal e isto é o que é ok para mim, isto não é ok para mim, eu vou passar a não permitir mais isto porque não me está a fazer bem. E isto vem no lugar do prazer, porquê? Porque tu, quando estás em prazer, tu não podes só estar focada em ter naquele momento prazer. Tu tens de estar focada na jornada toda, em toda a jornada, porque só assim vais ter prazer em toda a jornada e não só no momento. Porque quando tu libertas o teu prazer para o externo, na validação, na percepção externa, tu tiras o teu lugar de soberania, de poderes ter a tua palavra, poderes preservar o teu prazer. Isto vale em qualquer área da tua vida. Se tu não tomares conta do teu prazer, se tu não garantires que estás a ter prazer, que estás a viver o prazer e verbalizas isso, tu não vais conseguir ter prazer tanto tempo, nem tantas vezes, porque não estás realmente a segurar este lugar. E isto é muito a jornada que eu amo trazer aqui com as minhas convidadas e a minha também, que é este lugar mais dark, que leva ao mais orgásmico e toda a jornada até lá chegar. E esta toda a jornada que lá chegar são todos estes momentos em que tu te lideras neste lugar de eu vou garantir o meu prazer. Se eu não estou a sentir prazer agora, então só eu posso mudar isso. Pode ser através de verbalizar, pode ser através de seres tu a acionar, de agires, de qualquer forma mesmo, porque garantires que vais ter prazer foi mesmo tipo um novo mindset para mim. Foi mesmo um novo portal. Foi abrir-se um portal de ok, é o que me derem é ok, eu vou aceitar o que me derem porque é isso. Pronto, eu acreditava que o universo, Deus ou o divino, como desejares, que o universo me trazia a situação mais
mais alinhada comigo no momento. E se não fosse alinhada é porque eu é que estava em desalinhamento. Pois então, agora eu acredito diferente, porque não é que a situação tivesse ficado resolvida naquele momento em que eu reivindiquei, mas a verdade é que eu senti que fui entendida. Eu consegui segurar o meu prazer. E segurar o meu prazer é sinónimo de eu já estou em prazer no momento, mesmo que não corra, porque depois há aquele lugar de deixar ir, não é? Mesmo que não corra como tu desejas neste exato momento, ou o resultado final não seja exatamente o que tu desejas, tu fizeste tudo o que estava no teu alcance para isso acontecer da forma que tu manifestas. E tu vais segurar ali a energética, o energetics de a tua manifestação acontecer exatamente como desejas. Mas se tu não fizeres nada, estás a dizer, ok, se calhar eu não mereço assim tanto. Se calhar vou só ficar no que eu preciso. Se calhar eu só preciso disto. E aí tu estás a retrair. E estás também a sujeitar à visão, à percepção e à validação do outro. E isso, a mim, só me trazia mais dependência emocional, trazia-me mais desvalorização, desmerecimento, mais insegurança, ou seja, nada do que me faria sentir mais além, mais no desejo. Então, naquele momento em que eu fiz diferente e reivindiquei e falei a minha verdade, eu mudei tudo. E eu percebi, ok, se Catarina, se calhar andaste a aceitar coisas que não devias. Se calhar andaste a aceitar coisas que não são aceitáveis. E se de alguma forma sentes que esta história vibra contigo, escreve no papel qual é a situação que vais ter que fazer diferente. E mesmo que ainda não tenhas aquela coragem, eu vou dizer algo que eu sinto que não é coragem que nós precisamos. Muitas vezes dizemos, eu ainda não tenho a coragem, ainda preciso de coragem, eu preciso mais coragem para isto. Eu não sinto que seja coragem. O que nós precisamos. O que nós precisamos de mesmo é de um pouco de loucura. É aquele lugar mais selvagem em que às vezes aparecem em filmes que a pessoa, por exemplo, eu lembro-me só de desenhos animados, mas de filmes em que é a representação de um animal, em que o animal fala e é racional e pronto, fala como se fôssemos nós, e depois há um momento em que ele vira mais para o instinto animal e que se torna mais instintivo, mais quase primitivo, não é? E perde ali o racional e o controle do que é que está a fazer e das consequências que vai causar. Eu continuo o holofote. Pronto, estamos assim. Mas eu não desisto. O sol vai virando, não é? E então o que eu sinto é mesmo este lugar de tu não precisas de um pouco de coragem, tu precisas de soltar um bocadinho do teu racional, do que é que, daquele lado ansioso que te diz, olha, isto pode correr mal, ou aquilo pode correr mal, ou então depois vou ter que me chatear muito com isto, depois vou ter que dar justificações de porque é que eu mereço isto. E eu vou-te dizer, se tu realmente mereceres falar ou agir, vai fazer a diferença e tu vais conseguir. Mas se não conseguires, tu vais ter a certeza que fizeste tudo o que estava ao teu alcance para viveres o teu desejo.
E se tu sentires isso, já estás em prazer, já asseguraste o teu prazer. Então, e se de alguma forma precisas de um pouquinho que seja de coragem, ou que aches que é coragem, de coragem, ou um bocadinho daquele aquele empurrãozinho, fala comigo, que acredita, eu posso não te ajudar a resolver a situação do início ao fim, mas eu vou-te ajudar com certeza a tirar essa ansiedade que te está a bloquear. E vais com certeza ter essa pontada de loucura de e se isto for possível? Aquela pontada de loucura de e se o que eu desejo for possível? E se o que eu quero manifestar for possível? E tiver a este ponto, a eu reclamar, e se o que tu manifestas tiver a uma reclamação de distância? E se tu olhares bem no processo todo da tua vida, quantas ações mais instintivas tiveste de ter para estares onde estás agora? E agora pensa, se tu quiseres ainda mais além na tua orgasmic lifestyle, qual vai ser a proporção que vais ter de ir mais além neste bocadinho de reivindicar, de isto é meu, eu mereço e eu decido que vou à frente e vou fazer tudo o que está ao meu alcance. E quando eu fizer tudo o que está ao meu alcance, eu também vou largar, vou acreditar que vem até mim. Se for para mim, vem até mim. Então este episódio está mega power. Está mega power. E sabem, quando nós entramos neste lugar de será que é possível? Será que eu estou a isto de distância? Isto é quase aquele lugar que se vê, aquele momento que se vê, não é um GIF, é uma imagem de um senhor a cavar. Tem duas imagens. Tem a imagem do senhor que estava a cavar até chegar aos diamantes e um bocadinho antes parou, desiste porque vai dar muito trabalho, porque vou ser demais, estou a pedir demais, será que estou a abusar? Será que mereço? Então volta para trás? Ou então aquele senhor que cava, 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 e quando está neste pequenino espaço, ele pensa, e se só estiver a este bocadinho? E se estiver à distância de um eu mereço? De um eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance e depois eu vou soltar. E ele continua a fazer tudo o que está ao alcance e depois vê a pontinha de um diamante. E daí aparecem os outros todos. Porque ele não quis parar quando começou a ficar difícil. Porque isto também é mais do que o nosso merecimento, é aquele lugar que eu sinto que a nossa sociedade ou a nossa escola de mais social é o que eu sinto que este nível social nos traz mais, que é, pá, se der muito trabalho, então eu já não quero. Pá, se eu tenho que dar assim tanto de mim, se calhar não é para mim, se calhar não vale a pena. Mesmo que tu desejes com toda a tua força, se calhar não vale a pena. Também, eu já fiz tanto, se calhar não vale a pena. Está a acontecer tanta coisa má, só vai acontecer coisas más agora. Tá a acontecer tantas coisas terríveis na minha vida, se calhar não vem nenhuma boa. Ou então vem uma boa assim, isto vai piorar, isto vai haver merda algures. Então é mesmo trazeres este lugar de, então, mas e se depois de tantas coisas más vier
uma ainda melhor, porque se eu fui tão abaixo, o trampolim depois leva-me ainda mais acima. Será? Vou acreditar que sim. Ou se as coisas estão todas a correr bem, então é segurar-se. Oh meu Deus, está a correr bem. Então é continuar na vibe mais alta, continuar a acreditar que é daqui para cima, é daqui para cima, estabelecer novos mínimos, reivindicar o que é teu de por direito, ires, ires a, ires a tudo, sabes? Ires a tudo mesmo a nível energético, mais do que fazer tudo é ir a tudo, é ir ao nível do fazer, ir ao nível do ser, energetics e mesmo de bora lá, acionar, decidir, assumir a responsabilidade, não a mais a que é tua, apenas a que é tua, dar-te e desfrutares, meanwhile. O desfrutar assim, oh meu Deus, um momento tão bom, então eu só vou desfrutar. E é seguro. Desfrutar, é seguro reivindicar, é seguro, porque depois há muito este lugar de não ser seguro reivindicar, porque se eu reivindicar, posso parecer louca, posso parecer ambiciosa, posso parecer pretensiosa, então eu não posso reivindicar-te, eu não sou essa pessoa, mas então também estás a deixar ir os teus desejos, o teu prazer e, e então. É isto, olhem. E o que eu amo e que eu amava trazer era, eu amava que vocês escrevessem agora no vosso caderno, no papel, no telemóvel, olha, trouxessem até como lembretes, sabem, alarmes diários, se quiserem, se funcionar para vocês, vejam o que é que funciona melhor para vocês, de integrar na vossa rotina mesmo com dedicação, como se fosse lavar os dentes ou ir fazer o número um, o número dois à casa de banho, tipo ser religioso e de rotina, três prazeres que mudam o teu dia. Sentires mesmo, olha, eu quando faço isto eu realmente fico logo com outra energia. Se eu dançar, eu fico mesmo com outra energia, tipo, eu sinto-me poderosa, eu consigo tudo, eu mereço tudo, isto é para andar, é para seguir. Se eu cantar, se eu tomar um banho de imersão, óbvio que estes três prazeres podem, não acontecer todos no mesmo dia, se tiveres assim um dia mais corrido, mas pelo menos um tem que acontecer todos os dias. E tem que ser das primeiras coisas que fazes no dia. Porquê? Porque te vai tirar daquele lugar de o prazer vem se eu trabalhar muito para. Se eu trabalhar, eu mereço. Se eu fizer isto e aquilo, eu mereço. Agora, se começares o teu dia com o prazer, tu estás a dizer ao teu corpo, ok, let's set this mood and I'm worthy. Eu mereço, eu sou merecedora de receber prazer primeiro e depois fazer. Assim, primeiro o prazer, depois eu lá vou fazer com outra vibe e com o meu toque refinado. Sabem a diferença, esta diferença do dar-te no fim do dia? Ah, se eu tiver tempo no fim do dia, eu faço. Para eu só começo o meu dia se eu fizer isto primeiro. E venha quem vier, eu quero isto primeiro. Isto é primeiro e depois eu faço tudo o resto. Então escolham pelo menos três prazeres na vossa vida que mudam completamente a vossa vibração. Apanhar sol, um banho, ouvir música, dançar, fazer journaling, pintar, fazer yoga, gritar no carro se houver raiva, o que quiserem. E trazer mesmo isto como number one of my routine, sabem? Então. E por último, eu deixei aqui um ponto super. Há umas coisas que eu amo trazer, então eu escrevo logo. Eu vou canalizando e escrevo logo. Que é esta permissão para tu sentires. Então agora, este é o momento, é uma pausa de 2 ou 3 minutos. Então,
vais só deixar-te ir comigo. Estamos aqui no meu diário e tu vais-te só deixar ir 3 minutos. Eu não te vou pedir mais. E acredita que vais ter respostas que te vão mudar também esta vibe toda. Então agora vais fechar os olhos, vais sentar-te confortável, sentires a cadeira, ou se estiveres em pé, sentires os pés no chão, se estiveres a conduzir, sentir, se calhar não fechar os olhos, se estiveres a conduzir, tipo, só fixa assim mais a visão, fixa mais a direção da tua visão. Tenta não te distrair muito. Se estiveres num local mais agitado, podes parar o carro ou ou parar o vídeo e fazer numa altura mais calma da tua viagem. E para quem pode fechar os olhos, fechar mesmo os olhos e respirar fundo, aqui mesmo um lugar de solta mesmo este lugar de sair tudo. Mesmo tipo, sair. E levares a atenção ao teu corpo, de sentires a cadeira, o chão, o banco, o que seja que estiver por baixo de ti, sentires o contacto do teu corpo com a terra, não é? O solo ou a cadeira. E sentires mesmo esta conexão à Mãe Terra e ao Divino. E perguntar-te aqui internamente, nesta mega conexão em que estás segura de quem tu és, segura de quem te está a segurar, a Mãe Terra e o Divino. E perguntar-te internamente com toda a sinceridade, ouvires o que me daria prazer agora. E a resposta, sem controlar, mesmo neste lugar de liberdade para poder ser tudo, sem culpas. Essa é a coisa, é a ação de prazer de hoje. E pode ser hoje à noite, pode ser a começares amanhã de manhã, mas não fujas. Lembra-te que eu te disse. Tu, you set the mood. Então, tu defines como é que vai ser o teu dia, ou o teu resto do dia, ou os teus dias daqui para a frente. Ou eles são Ou eles são aquele lugar de criança bem comportada ou mal comportada, que ou tem tempo para o prazer ou não tem tempo para o prazer porque ela é uma recompensa e não é parte da rotina, ou então tu és a mulher líder de ti que segura o teu prazer como número um na tua rotina. E se não for um, porque és mãe como eu, pá, tem que ser o dois ou o três, tipo, não vamos para o fim. O fim não pode ser. Tem que ser ali no início, ok? Há ali uma margem, mas não pode fugir muito dali. Segura essa ação de prazer, porque ela vai mudar o teu dia. E podes até canalizar qual é que é a tua ação de prazer diária. Fazes estes 3 minutos de canalização, qual é que é a tua ação diária? Ou até momentânea, podes fazer uma de manhã, uma à tarde e uma à noite, como desejares. E traz mesmo este lugar de o prazer é meu e é número um na minha rotina, ok? E é este o nosso episódio. Espero que tenham amado. Eu amei e na próxima semana trago uma convidada incrível. Então, até para a semana. Um grande beijinho.